A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus, que eu venho compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu devocional. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, quem havia denunciado a Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Aleluias. Então disse o rei: Que honras e distinções deram a Mordecai por isto? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. É uma palavra muito linda, conhecida. E eu quero explicar a você, que talvez você não tenha entendimento, da palavra do Senhor, conhecimento, que Mordecai, ele era tio da rainha Esther. Radassa, Esther. E naquele tempo, na época do rei Assuero, a rainha Vasti ela não foi uma rainha quando o rei chamou, as mulheres tinham que ir, só ia à presença do rei quando o rei chamasse, e a rainha Vasti foi chamada e ela não foi. Então ela foi tomada como um mau exemplo para as outras mulheres, como ela era rainha, então ela tinha que ser um bom exemplo. Então foi colocado que fosse tirada ela, então, e foi ali feito começaram a procurar uma nova rainha. E Esther era órfã e Mardoqueu estava criando ela, pegou ela para criar porque ela não tinha pai nem mãe. E a Bíblia nos diz lá no capítulo 2, que no versículo 7, que ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela e de boa aparência. E tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então Mordecai criava Esther, ele adotou a Esther, e logo depois acontece da rainha ser destronada, e Esther, ele coloca a Esther para participar também, vamos dizer que fosse um concurso. Então a Esther participa, ela era bela, e o rei se agrada dela, então ela se torna a rainha. Acontece um fato também no capítulo 2, lá no versículo 21, que fala que Mordecai descobre uma conspiração contra o rei. Então Mordecai, ele descobriu essa conspiração que tinha contra a vida do rei. E Mordecai avisa a rainha Esther, que era sua sobrinha, que ele criava ela, e ele avisa ela. Então ela vai até o rei e conta para o rei aquilo que aqueles dois homens, estavam os seus dois eunucos do rei, que são guardas da porta, o nome deles eram Bigtan e Teres, o que eles estavam tramando contra o rei Assuero. E aí, meu irmão e minha irmã, o que acontece? A rainha Esther fala para o rei, o que tinha acontecido em nome de Mordecai. E então, tudo isso foi registrado num livro, A Bíblia diz que existia um livro, o livro das crônicas, então tudo que acontecia era registrado. Então ficou ali registrado, mas Mardoqueu não recebeu nenhuma honra por isso naquele tempo, mas ficou registrado. Então a Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 6, que naquele dia, naquela noite, o rei não podia dormir, e mandou trazer este livro. E ali ele viu o que estava escrito, falando que Mardoqueu havia honrado a ele e tinha sido leal a ele. Mas aí ele pergunta se ele tinha recebido alguma honra por isso. E ali eles falam que não. Então o rei manda honrar a vida de
Mardoqueu, né? O que podemos fazer por esse homem, porque ele foi fiel a mim e ele não recebeu nada por isso. Não, eu vou fazer algo por ele. Então, chega ali Amã, que ele tinha preparado uma forca para matar Mordecai, e nesta mesma forca que Amã preparou para Mordecai, ele mesmo foi enforcado. Irmãos, esta é uma palavra maravilhosa. Deus falou muito na história, nos ensina que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena honrar o nome de Deus. Nesta palavra, eu entendo que existe recompensa para aquele que é fiel e que honra o nome do Senhor. Quando nós lemos e vemos o que foi feito, irmãos, pode demorar o tempo que for, sabe? Vale a pena ser fiel. Quando Deus quer honrar, Deus desinquieta, Deus tira sono, Deus move. A Bíblia sempre nos fala isso, nos mostra, porque a gente vê na história de José. José passou muitos anos, foi vendido como escravo, ficou ali sendo escravo de Potifar, depois é jogado naquela prisão. E José foi fiel a Deus, José sempre esteve firme, sabe, fiel ao Senhor. E quando chegou o tempo certo, Deus tira até o sono de Faraó, olha, até quem não tem nada a ver com a história, mas Deus move, porque para mostrar que Ele é Deus, sabe? Mas Ele honra, chega o tempo, sabe? E Mordecai, o que Mordecai fez, ficou registrado. Outro ponto que nos ensina muito, tudo que nós fazemos aqui nessa terra fica registrado, meu irmão e minha irmã. Tanto de bom como de ruim fica registrado. Se você tem feito coisas boas, está registrado, porque Deus vê todas as coisas. Se você tem feito coisas ruins, também está registrado. Mas a palavra me ensina que ser fiel a Deus vale muito a pena. Há recompensa para aquele que é fiel, aquele que é leal e fiel ao Senhor. Estar diante de alguém ou não, irmãos. Seja fiel a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não dorme. Ele não dorme. Então, em todo lugar, aonde quer que você esteja, Ele está lá e Ele está vendo. Se você está fazendo coisas boas, o Senhor está registrando. Se você está fazendo coisas ruins, o Senhor está registrando. Então, não importa onde você esteja, busque honrar a Deus, busque ser obediente ao Senhor, independente de onde seja, se ninguém esteja vendo, mas creia nesta palavra, Deus está vendo. E está sendo o Senhor, Ele não esquece dos seus. Se você tem sido fiel, Deus vai chegar. Deus faz o impossível acontecer, mas você esteja. Deus está vendo o que você está fazendo. Então busque honrar o nome dEle, busque ser obediência sim, para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra possa abençoar a tua vida. Que você possa ser inspirado a ter uma vida de obediência, a honrar o nome do Senhor, porque existe recompensa sim para aquele que é fiel a Deus. É a palavra de Deus que me mostra isso. Essa é a verdade. Então creia seja fiel, independente de onde você esteja ou de quem esteja vendo. Seja fiel, porque tudo que nós fazemos está sendo registrado por Deus. Amém?